O filme que conecta todas as conspirações de olhos bem fechados. Bora. Conhecido por ter dirigido alguns dos maiores clássicos do cinema. Como Stanley Kubrick é conhecido por ter dirigido alguns dos Das opiniões mais enormes de cinema é dizer o meu diretor favorito é Stanley Kubrick. E é o meu. É isso. Eu não me importo mais. Eu já vi muito filme, eu já posso simplesmente falar. Eu adoro. Eu adoro Kubrick. Eu não ligo pra opinião do cinéfilo que assistiu toda a filmografia do diretor índia aleatório da década de 70 que produziu antes da Revolução Muçulmana no Irã. Paulo, pega suas opiniões e enfia no rabo. maiores clássicos do cinema. Como Doutor Fantástico, Kubrick sabia de algo? Eu acho que sim. Laranja Mecânica e O Iluminado. Ele sempre foi alvo de Sobra de arte. Talvez a mais forte delas seja de que ele enganou milhões de pessoas ao vivo ao dirigir a filmagem da ida do Homem à Lua. Ele teria sido escolhido para essa missão porque já tinha experiência em simular o espaço sideral, já que no ano anterior ele havia feito um ótimo trabalho em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em troca, Nossa, muito bom. receberia equipamento de ponta para poder filmar seus É cool. Desculpa, eu acredito no potencial humano. próximos filmes. E realmente ele gravou Você precisa de mais argumentos pra afirmar que o homem não foi pra lua do que afirmar que ele foi pra lua. Nessa eu já falo. Legal. Barry Lyndon com Tipo, o melhor argumento do pessoal que fala o óbvio que o homem foi pra lua é tipo, tá, por que a União Soviética não denunciou? Guerra Fria, mano. Sabe? Qualquer vantagem que os soviéticos tirassem em cima dos americanos, eles iriam utilizar. Tá entendendo? Tipo... Porra, mas tudo bem. O ir pra Lua não custa troco de pinga, não. Valeu, Zion. Valeu pelos 3 vezes, meu querido. Mas a questão pra que ela pudesse falsificar também, os Estados Unidos não os denunciassem. Mas eles não foram. Caralho. Dito isso, não é troco de pinga. E não tem lá muita coisa pra fazer na Lua. A não ser que seja desenvolver aquele combustível lá, baseado em hélio 3. Realmente não tem motivo pra ir pra aquela porra. Essa é foda. Os caras se questionam pelo motivo de não voltar pra uma pedra desértica sem nada. Tipo, realmente não tem motivo pra você pisar na Lua. Tipo, não tem absolutamente mais nada pra fazer naquela porra. Não tem absolutamente mais nada pra fazer na porra da Lua. Sabe? É foda. Anyway. Mas eu gostaria, eu adoraria que eles voltassem. receberia equipamento de ponta. Marketing lendário, mano. Marketing lendário é fazer foguete da ré. Ótimo trabalho em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em troca, ele receberia equipamento de ponta para poder filmar seus próximos filmes. E realmente, ele gravou Barry Lyndon com câmeras Landrias. fornecidas pela ponta para poder filmar seus próximos filmes. E realmente, ele gravou Barry Lyndon com câmeras fornecidas pela própria NASA. Em 19... Apenas façam um favor para si mesmos e assistam Barry Lyndon. Inclusive, para comemoração de 50 e tantos anos de Barry Lyndon, vai ter um relançamento nos cinemas. Eu não sei se vai ser no Brasil, ou se já teve. 1º de janeiro. Eu acho que vai ser isso. Acho que isso vai ter nos Estados Unidos essa porra. Vai pro aniversário de 50 anos. Eu não sei se vai ter aqui no Brasil. Se tiver, eu vou assistir sem sombra de dúvidas. Mas assistam Barry Lyndon. Na melhor tela que vocês tiverem. O filme mais sinistro e Eu tô ligado que eles querem voltar em 2027, mas... cabalístico de Stanley Kubrick era lançado em 1999, o filme mais sinistro Pô, parece filme cult. Não é. Um filme incrível. e cabalístico de Stanley Kubrick era lançado aos cinemas. De Olhos Bem Fechados, estrelando Tom Cruise e Nicole Kidman, despertou o interesse dos teóricos não só por conta de seu enredo enigmático, mas também pelos seus bastidores. E com todos os acontecimentos bizarros dos últimos meses, incluindo mortes mal contadas e toda aquela história com os arquivos de Jeffrey Epstein, esse filme voltou a ser colocado em pauta, já que ele trata explicitamente sobre sociedades secretas e seus estranhos comportamentos e interesses. Para aqueles que ainda não viram o filme e não fazem a menor ideia do que acontece em seu clímax, aqui vai um pequeno resumo. O personagem de Tom Cruise, Dr. Bill Harford, é o médico rico que Inclusive, o meu favorito do Kubrick é justamente De Olhos Bem Fechados, cara. Eu acho ele absurdo. Eu assisti essa porra mais vezes do que eu consigo contar. tem muitos contatos E não é só pela parte da conspiração. Conspiração. É porque é um puta
com gente importante na cidade. Logo após uma luxuosa festa de Natal, sua esposa Alice conta para ele uma fantasia estranha envolvendo outro homem, o que faz com que Bill fique vagando pela cidade, refletindo e procurando por alguma aventura. Ele se encontra com seu antigo amigo, Nick Nightingale, que estava tocando piano em um café. Nick diz que tem um compromisso em pouco tempo. Melhor filme do Tom Cruise? É o melhor filme do Tom Cruise. Toca piano de olhos vendados em um evento muito misterioso, onde todos usavam máscaras e as mulheres eram perfeitas. Depois de pegar o endereço e a senha, Bill vai comprar sua fantasia e aparece na mansão em um táxi amarelo. E é aí que ele percebe que está no meio de um... Cara, cada parte desse filme é perfeito. Cara, cada parte de qualquer filme do Kubrick é perfeito. A partir de... Ele se torna... Depois de Strangelove, que ele vira o diretor, sabe? Ele realmente, ele se firma como, tipo, sou foda. Ou seja, a filmografia dele entre 53 até 64, ele ainda era obrigado a abaixar a cabeça pros mandos e desmandos de produtores. De 64, quando o ano que ele lança Strangelove, até 99... Não tem nada demais na Lua. É isso que eles querem que Isso. pensem. Todos nós sabemos que no lado oculto da Lua tem uma gigantesca base onde o Bigode está congelado com o Epstein e o P. Diddy. Nossa, que bosta que você falou, mano. Que bosta. Todo mundo sabe que Hitler tá congelado na Argentina. um ritual. Tipo, todo mundo sabe que ele tá num porão em Mendoza. Bom, Há 70 anos. e aí aparece na mansão. 80 anos, né? 80 anos. E é aí que ele percebe que está no meio de um ritual. Bom, logo eles percebem que tem alguma coisa errada e levam ele para um Mentira, ele tá preso em Saturno. interrogatório. Momentos antes de ser castigado de alguma forma bizarra, uma mulher misteriosa aparece e se oferece para ser punida no lugar dele. E depois o Bill Harford passa o resto do filme tentando entender o que aconteceu, além de ser seguido e vigiado. Até que ele chega em casa e vê que alguém colocou a máscara que ele usou no ritual ao lado de sua esposa na cama. E depois o filme acaba dando a entender que eles dois entraram para a seita. Bom, Tipo, porque o Kubrick, ele... Pô, curiosidades de cinema. Tarantino. O Hans Landa sabia que... Foda-se, tá ligado? Mas, como o Kubrick era um bizarro, obsessivo, ele realmente fazia centenas de takes desnecessários. Então... Por isso que todos os filmes dele são masterpeças técnicas em todos os sentidos. Por quê? Porque ele era um obsessivo do cara, sabe? A cena ficava perfeita. Por quê? Porque ele fazia 100 takes, sabe? Isso é incrível. Por isso que é tão bom. Ao lado de sua esposa na cama. E depois o filme acaba dando a entender que eles dois entraram para a seita. Bom, já que agora temos todo esse contexto, podemos partir para as teorias sem mais delongas. Durante a fase de pós-produção, Kubrick exibiu a versão final do filme para os executivos da Warner e alguns membros do elenco e de sua família. Cara, não é. Se você gosta de Kubrick, você não é cinéfilo. Vamos lá. Você tem. A partir do Glória Feita de Sangue, eu tô com a lista dos filmes dele aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmes. Sabe, se quiser ver os outros três que ele produziu, beleza, mas, tipo, são 10 filmes, cara. Pelo amor de Deus. Você consegue matar toda a filmografia de Kubrick em 4 semanas se você tá muito empolgado. Ou em 10, se você realmente quer aproveitar cada filme. Sabe, que é realmente uma experiência única cada filme. 10 semanas do seu ano, de 52, você vai assistir absoluto cinema. Aí depois, não, agora eu quero ver a filmografia do Tarantino. Tipo, também, você faz mais 10 semanas. Mais 9 semanas. É de boa. Iosif, corta. Pessoas próximas relataram que ele estava muito entusiasmado com seu projeto. Não se fala da... Chegando a dizer que De Olhos Bem Fechados seria o seu melhor filme. Menos de uma semana depois, ele teve um ataque cardíaco e faleceu durante o sono em 7 de março de 1999. 6 meses depois, a estreia do filme aconteceu, mas aquele não era o corte do diretor. Cerca de 23 minutos da versão final apresentada aos cabeças da Warner Bros. Foram deletados. O filme enviado aos cinemas ao redor do mundo não era a obra completa imaginada por Stanley Kubrick. E é exatamente essa a teoria levantada por Roger Avary. Ei, disso eu não sabia. Não, volta. De março de 1999. Eu não sabia disso. 6 meses depois, a estreia do filme aconteceu, mas aquele não era o Pergunta errada. corte do diretor. Cerca de 23 minutos da versão final Não sabia. Eu não tava por fora dessa curiosidade. Tô fora. Realmente eu não sabia dessa
Eu vi esse filme dezenas de vezes. Não, dezenas não, né? Mas eu vi esse filme tantas vezes, eu não sabia desse detalhe. Ok. Cabeças da Warner Bros. Foram deletados. É porque toda vez que surgia, tipo, teorias da conspiração envolvendo de olhos bem fechados, eu simplesmente ignorei. Tipo, não que seja uma teoria da conspiração. O filme enviado aos cinemas ao redor do mundo não era a obra completa imaginada por Stanley Kubrick. E é exatamente essa a teoria levantada por Roger Avary durante sua participação no podcast do Joe Rogan no ano passado. Pra quem não conhece o Roger, ele é o cara que escreveu o roteiro de Pulp Fiction junto com o Tarantino e levou um Oscar por causa disso. Ele comenta sobre a cena final do filme que deixa implícito que o casal... Valeu, J-League. J-League Insider mandou R$10. Eu sei quem que é o diretor, Cara, meu mas eu esqueci o nome. favorito é A Grande Aposta. Eu não sei o nome do diretor, mas eu acho o filme fantástico. Ele é o... Por algum motivo. Não tenho uma fixação por diretores, mas por roteiros. A grande aposta é do Adam McKay. Então, e ele fez Succession, que é uma das minhas séries favoritas. Mandou R$10. Valeu, Kainan. Noite, Pardo, vou dormir. Boa noite, minha querida. Live de fundo aqui na TV da sala. Antes de fechar a live, todo dia eu vou soltar uns sons bizarros, tá ligado? Só pra acordar o pessoal com um sustinho. Mas o Adam McKay, ele é um dos melhores diretores da última leva. E última leva, já tá 20 anos já trabalhando. Falei merda. Mas ele é um puto diretor. O Adam McKay é um puto diretor. Ele fez Big Short, ele fez... é um filme meio gay, o Não Olhe Pra Cima. Eu adoro essa bosta. Valeu, Donner. Mandou R$10. A Nicodemos recomendou você assistir Love Stage. Não sei o que se trata, mas vindo dela vai com cautela. Quem é a Nicodemos? Love Stage. É um mangá. Não quero, obrigado. Agradeço a recomendação, a dispenso. O Adam McKay, ele fez Vice, que é um filme sobre um filme, inclusive, que é um filme sobre o Dick Cheney. Assista. Inclusive, eu adoro footage. Não Olhe Pra Cima, A Grande Aposta. E ele foi um dos produtores de Succession, que é tranquilamente a sua melhor obra. Ele é um puto diretor. De um woke de merda. Puta diretor. Apenas assista. O protagonista entrega sua filha Helena como uma espécie de sacrifício É Soberana? Ok, eu vou dar uma chance. para aquela sociedade secreta e usa explicitamente a sua filha Helena como uma espécie de sacrifício para aquela sociedade secreta e usa explicitamente o termo seita. When they first screened the movie in England, there were people who were outside of the theater who could hear inside of the theater Kubrick yelling. Todos os artistas são de esquerda? Não, cara, nem todos os artistas são de esquerda. Eles têm. Existe o seguinte. Existe uma pressão pra você ser uma pessoa progressista dentro da indústria cinematográfica. Você tem milhares de atores, diretores, produtores e o cara mais conservadores, mas eles engolem as suas visões políticas porque 90% da indústria é formada por degenerados esquerdistas, cara. É isso, tipo... Sei lá, você pega o Chris Pratt, por exemplo. Ele é um cristão. Pode-se dizer até conservador. E ele sofre backlash por causa das posições ideológicas dele. Você pega Mas óbvio, ele vai fazer uma cena, ele vai fazer qualquer coisa que for pedido a ele que ele aceite, ok? Que é arte, né, cara? É foda. Mesma coisa no meio intelectual, mesma coisa... Qualquer meio que envolva criatividade, arte ou intelectualidade... O meta é de esquerda, até na ciência, pô. Tanto que, o que eu fico martelando pra vocês... O que eu martelei pra vocês no vídeo da Gen Z? Na parte que eu tô falando de pornografia. A ciência, ela foi ideologizada a tal ponto que você fazer certas pesquisas ou é proibido ou existe um tabu tão grande que não permite que você faça pesquisa sobre determinados temas. Em um corte aquele vídeo lá que eu falei sobre o cara lá que fez o vídeo do iceberg do racismo, eu citei brevemente a questão de é tabu fazer pesquisas sobre tentando correlacionar QI à raça. É tabu. Em vários países é proibido. Por quê? Não se pode fazer esse tipo de pesquisa. Não se pode fazer esse tipo de pesquisa. Porque é tabu ou é proibido. E morreu o assunto. Porque quem financia a pesquisa, via de regra, são universidades. Então, quem
escolhe quem paga a banda, escolhe a música, caralho. É impossível fazer pesquisa com educação. É muito difícil. Você não pode fazer pesquisa envolvendo pornografia, porque é tabu. Você pode ser um moralista se você fizer pesquisa sobre pornografia. E aí? Então, tá ligado? A ciência, ela é ideologizada pra caralho. Que é o exemplo, que é o melhor exemplo da história sobre como a ciência é ideologizada? A questão do inverno nuclear. O inverno nuclear é uma mentira criada por cientistas famosos na década de... durante a Guerra Fria, pra quê? Pra evitar uma guerra nuclear. É uma mentira. Se você detona todas as bombas nucleares no mundo hoje, você não é suficiente para você gerar uma bomba, você gerar partículas de poeira suficiente para tampar a porra dos nossos céus e causar um inverno nuclear, um efeito bola de neve que vai forçar uma nova era do gelo. Isso é impossível. Isso é simplesmente impossível. Isso é uma mentira. Inverno duraria alguns anos? Nem anos. Mesmo se fossem todas. Outra, hein? Hoje é virtualmente impossível você gastar todos os arsenais nucleares no mundo, porque a maior parte das bombas não está em pleno funcionamento. Então, tipo, sei lá, números tirados no meu... A Rússia tem, sei lá, 5 mil bombas. Dessas 5 mil, 2 mil estão prontas para uso. Se muito, porque é caro pra caralho pra você manter uma bomba nuclear em perfeito funcionamento. Em perfeitas condições de funcionamento. Então, pesquisa... por exemplo, pesquisa de aquecimento global, cara, tô a favor. Que realmente há aquecimento global e o caralho, sem qualquer tipo de... Por quê? Ideologia. E usa... Por isso que é tão difícil você fazer pesquisa genética. Por quê? Peso da eugenia no passado. Eugenia era ciência Eugenia era ciência até a década de 40. Deixou de ser. Mas você não pode fazer pesquisa genética porque eles vão te considerar um eugenista. Cinema é uma forma de comunicação e os maiores comunicadores são de esquerda. Existe a pressão e isso é fato. Eu vivo ela. Dito isso, qual a sua opinião sobre a Grande Aposta? Eu adoro esse filme. Grande Aposta é bom pra caralho. É muito bom. Detalhe, eu não estou falando que eu sou favorável ou contra a eugenia. Não tô fazendo juízo de valor aqui. Hoje eles não tratam a eugenia como ciência. Até 80 anos atrás tratavam. As coisas mudam. Beleza? Bom, anyway. Tinham artigos de 1980. Cara, você tem artigos tentando fazer a correlação entre QI e raça dos últimos 20 anos. Não é um tema que pode ser tratado. Beleza? Então, assim como pornografia. Você tem artigos? Você tem. Mas você não pode fazer amplas pesquisas. Então, é foda. Você acha que existe limite ético para o avanço da ciência? Sofrimento humano. Acho que o sofrimento humano é o limite ético para o avanço da ciência. Humanos vivos. Ou você vai defender as pesquisas envolvendo hipotermia tocado pelos cientistas da Alemanha nazista? Sim, existem. Existem limites éticos pra mim. Sofrimento humano. De resto, não. De resto, derretam milhares de coelhos. Alemanha... Não, foi na Alemanha ou no Japão? Eu não lembro. É isso. Explicitamente o termo seita. Se forem presos. Cara, os presos nos campos de concentração, eles eram presos. Tanto minorias quanto POWs, sabe? Soldados soviéticos capturados. Eles eram presos, né? E aí? When they first screened Implícito que o casal protagonista entrega sua filha Helena como uma espécie de sacrifício para aquela sociedade secreta e usa explicitamente o termo seita. When they first screened the movie in England, there were people who were outside of the Os japas que descobriram que 70% do nosso corpo é feito de água. Da pior forma possível. theater who could hear inside of the theater Kubrick yelling at all.
Esses tabus diminuem o progresso em áreas extremamente importantes, a junção entre máquina e humano. Calma lá, Nick Land. Mas eu tô com você, eu concordo. Concordo. Eu concordo. In England, there were people who were outside of the theater who could hear inside of the theater Kubrick yelling at all the executives and saying, "It's my movie." Por exemplo, hoje eu sou um defensor da ideia de que, como o Brasil ele tá tão f***do em todos os sentidos de desenvolvimento tecnológico, claramente a gente não vai ser vanguarda em desenvolvimento de IA, a gente não vai ser vanguarda em desenvolvimento de robótica, o cara. Talvez a gente possa ser vanguarda em desenvolvimento genético. Por quê? Porque a gente tem a Embrapa, sabe? A gente faz manipulação a gente produz sementes transgênicas há 50 anos. Então a gente tem um know-how de especialistas em genética no Brasil. A gente tem muitos profissionais de qualidade que foram para fora do país por motivos óbvios. Então, talvez a vanguarda do conhecimento que o Brasil possa enveredar seja justamente pesquisas genéticas. Então, a gente pode virar um país de primeiro mundo focando em pesquisas genéticas, sabe? Biomecânica, a gente realmente poderia enveredar pela pesquisa de biomecânica, mas isso vai depender de um outro know-how que a gente não tem. Mas eu acho, como um jeca, que esse pode ser um caminho que a gente pode seguir. Mandou R$10 sobre os experimentos de hipotermia. Foram realizados nos 2 países. Os mais famosos da Alemanha, mas o Japão também fez. Tem muita mentira sobre a unidade 731, mas eles foram mesmo nível. Depois, cara, os oficiais da SS que estavam ali com observadores da unidade 731, eles acharam que os japoneses jorjaram. Calma, não teve muita mentira. Dito isso, a gente pode realmente, o que o Brasil poderia fazer, na minha visão, era enveredar no desenvolvimento sem tabus de pesquisas genéticas, sabe? Os chineses estão, cada dia que passa, mais próximos de criarem seus super chineses. Tomando caralho. Porra, o mundo inteiro vai avançar em múltiplas áreas importantes e a gente vai ficar parado, porra? Tipo, pesquisa espacial, esquece, a gente já tá atrás de todo mundo. Pesquisa IA, a gente tá atrás de todo mundo. Caralho, porra. Tudo, absolutamente tudo. O Brasil tá pra trás. Vamos em pesquisa genética. É isso. Tá ligado? Acho que esse é o caminho. Pelo menos eu vejo dessa forma. Explicitamente o termo seita pedófila. E a gente tá aqui preocupado com cota trans da universidade. When they first screened the movie in England, there were people who were outside of the theater who could hear inside of the theater. Tá bom, tem que fazer super soldado nessa porra, irmão. Tá maluco. Sociedade secreta e usa explicitamente o termo seita pedófila. When they first screened the movie in England, there were people who were outside of the theater who could hear inside of the theater Kubrick yelling at all the executives and saying, "It's my movie, you can't cut it. You can't fucking cut my film." Blah 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 blah. Big argument going on. Then he dies like 4 days later. Oh Jesus! So somebody went in and finished the movie, but I think when they finished the movie, they hid the film. The movie got changed into something else. Um detalhe curioso é que nas imagens do interior da Little St. James, a ilha de Epstein, liberadas agora em dezembro de 2025, é possível ver uma sala cheia de máscaras. Bom, nós sabemos muito bem o que acontecia naquele lugar, e o que acontecia lá não era muito diferente do que acontece no ritual orgiástico mostrado no filme. E sim, o tráfico sexual infantil é um subtexto muito forte no filme, não só pela cena final e toda a sua simbologia, mas também por toda a subtrama envolvendo a filha do Sr. Millet, o dono da loja de fantasia. Segundo algumas fontes, Stanley Kubrick, em uma conversa privada com Nicole Kidman, afirmou que o mundo é controlado por pedófilos. Tudo isso torna... Sim, vivemos sob... Não o Brasil. Eu já falei isso algumas vezes já. Os gostos da nossa classe dominante são bem comuns. Eles têm gostos similares a, tipo, jogador de futebol. É puta. Um negócio de puta aqui. Beleza? Agora, América? Europa? Aí sim, é uma seita de pedófilos cabalísticos dos mais imundos. A tese de que Eyes Wide Shut não é apenas um filme. O Brasil, nós somos governados por jecas ricos. Pelo menos isso. Mas sim uma espécie de bunda grande e peitão. documentário. Cadê as... É isso, esse é o Brasil. O Brasil, ele gira em torno de cadê as... Nicole Kidman afirmou que o mundo é controlado por pedófilos.
Tudo isso torna forte a tese de que Eyes Wide Shut não é apenas um filme, mas sim uma espécie de documentário, uma denúncia contra uma elite corrupta. Por exemplo, na cena em que o Dr. Bill Harford é seguido de maneira assustadora e nada discreta pelas ruas de Nova York, é possível ler a grande manchete no jornal que ele compra na banca: sortudo por estar vivo. No final do mês passado, eu assisti o filme pela segunda vez e percebi esse pequeno easter egg na hora. E a primeira coisa que pensei foi que aquela frase era uma referência ao próprio protagonista. Mas quando eu fui pesquisar sobre as teorias envolvendo a obra, muitas pessoas interpretaram aquilo como sendo uma referência ao próprio diretor. Algumas versões dizem que aquilo era o diretor explicando que ele mesmo, depois de todo o seu envolvimento com pessoas esquisitas, tinha muita sorte de ainda estar vivo. Outras versões afirmam que aquela foi uma denúncia implícita de algo que aconteceu com Kubrick de maneira literal, como se em algum momento de sua vida ele esteve no lugar do personagem do Tom Cruise em uma situação igual. É sabido Eu não duvido. Afinal de contas, ele foi um dos maiores diretores vivos. Cara, que Stanley Kubrick era muito perfeccionista em seu trabalho e gostava de ter controle sobre absolutamente tudo relacionado aos seus filmes. E não foi diferente aqui. De fato, ele fez uma vasta pesquisa sobre cultos e sociedades secretas durante muitos anos, fazendo alusões a várias seitas não só na sequência da mansão, mas ao longo de todo o filme. Quando Bill Harford está vagando pela cidade, um grupo de estudantes bêbados esbarra nele, e eles o xingam com insultos homofóbicos e gestos obscenos. Se olharmos atentamente para os casacos universitários que eles estão usando, percebemos que eles estudam em Yale, uma das maiores instituições de ensino no mundo, conhecida não só por sua qualidade, mas também por ser o berço de inúmeras seitas extremamente bizarras. A mais famosa, antiga e obscura delas é a Skull and Bones. Skull and Bones foi fundada em dezembro de 1830. top 10 coisas legais que o Brasil já teve e se perdeu. Não falem sobre mas isso faz falta. Por William Russell e Alfonso Taft, pai do futuro. Tipo, pô, do caralho, mano. Essas fraternidades, essas organizações secretas universitárias é um bagulho do caralho, mano. Vai tomar no cu. Fundada em dezembro de 1832 por William Russell Tá ligado? e Alfonso Taft, pai do futuro presidente William Taft, que também estudou em Yale e ingressou na Skull and Bones. O emblema da sociedade consiste em uma caveira sustentada por dois ossos cruzados, aparecendo junto ao número 322, que possui diversos significados. Desde a sua fundação, a Skull and Bones seleciona anualmente 15 alunos da classe júnior para ingressarem na sociedade, e a seita é acusada de possuir os crânios roubados do ex-presidente Martin Van Buren, do general mexicano Pancho Villa e do famoso índio Jerônimo. Imitado. Para ingressar a sua fundação, a Skull and Bones seleciona anualmente 15 alunos da classe júnior para ingressarem na sociedade. E Nossa, brutal. Imagina, você entra em Yale e não é escolhido. Parabéns, você é um betinha. a seita é acusada de possuir os crânios roubados do ex-presidente Martin Van Buren, do general mexicano Pancho Villa e do famoso índio Jerônimo, que teria tido seu túmulo violado por 6 membros da Skull and Bones durante a Primeira Guerra Mundial, incluindo Prescott Bush, pai e avô dos futuros presidentes. O nível de influência que essa sociedade exerce sobre a política americana é tão alta que beira o desconhecido, considerando que 3 presidentes dos Estados Unidos foram membros, além de outros políticos e empresários poderosos, incluindo 2 membros da família Rockefeller. É interessante lembrar que nas eleições americanas de 2004, tanto o candidato democrata John Kerry quanto o republicano, o então presidente George W. Bush, faziam parte da Skull and Bones. Outra extremamente poderosa dentro da elite masculina americana é o Jorjadas. Jorjadas Supremas mandou R$10. Eu não consigo entender o suposto tesão que essa elite tem em ser pedo. Tipo, não faz muito sentido. Dito isso, podemos ter uma unidade 731 no Secotins? Não. Tá liberado? Não vamos ter uma unidade 731. Para de viajar. Dito isso, a parte do suposto do tesão que... O tesão que a elite satânica internacional tem faz sentido. É poder, dominância, inocência. É isso, tipo... Como a elite brasileira... Felizmente, a elite brasileira, ela tem gostos muito simplórios, tipo... A elite brasileira se contenta em alugar um iate e ir pra Mykonos comer e cheirar... olha aí, Rita. E Rita mandou R$10. Parem de validar o bandido do Vorcaro. Vou ficar passando pano pro FDP que roubou uma GLR porque ele queria comer modelo e vocês ficam se projetando? Melhor em vão se Calma, Piers Morgan.
Calma, Piers Morgan. Não é tão sério assim. Relaxa, irmão. Calma. Não, que isso? Caraca, nossa, porra, estou na live do Nando Moura? Porra, calma lá, Piers. Calma lá. Relaxa. Não é tão sério assim, porra. Que pariu, hein, caralho. Que pariu. Dito isso. Oi, sou menina NS de terceira posição, tá ligado? Pô, calma lá. Sobre a da nossa elite ser a nossa elite, ela tem gostos muito simplórios. Ela vai pra Mykonos comer tirar. É isso, tá ligado? É o Vorkaro, multibilionário. Pra quê? Pra abrir uma academia de influenciadora, colocar todas elas lá pra ficarem gostosas. Quando elas batessem tipo 9% de body fat, ele lá martelava. Essa é a nossa elite. Essa é a nossa elite. Tipo, se você tinha menos de 1 milhão de seguidores e mais de 10% de body fat, você não falava com o Vorkaro. Tá entendendo? A nossa elite opera nessa lógica. Tá ótimo. Tá ligado? Ótimo. Muito virtuosa, inclusive. Agora, a elite americana, eu acho que pra eles, como o sexo é muito fácil, eles começam a enveredar num caminho de é proibido. Se é proibido, eles podem, porque nada os atinge. O sistema legal nunca vai prender uns caras. É que eu acho que o Epstein rodou porque ele voou perto demais do sol. Eu acho que por isso que ele rodou com tanta força. Ele era o organizador da bagunça também, né? Então, a elite americana, ela deve operar só na lógica do blackmail. E olha só, você entrou no jatinho com Epstein, porque ele era um cara muito legal. E ele te levou pra ilha dele. E lá tinha menores. E ele tirou foto. Pronto. Agora você está na mão do Epstein pelo resto da sua vida. Você pode não ser um pedófilo. Mas se você pisou naquela ilha e ele registrou, porque ele registrou, acabou pra você. Acabou pra você. Não, óbvio que ele não sabe. Então... o Epstein te levava pra ilha, o Vorkaro pra academia. É isso. Valeu, J-League. J-League Insider mandou R$10. Atenção, pessoal. O Renato vai entrar pra Soberana. Vai ser o novo braço direito do Ian Neves. Está muito voque. Concordo com a análise das elites, Pedro. Acho que é isso mesmo. Tipo, simplesmente, é proibido, portanto, eles vão fazer. É isso. É proibido, então eles vão fazer, sabe? É isso. Pode ser também. Vamos mais longe. Como aqui no Brasil, a pessoa legalizada, a novinha do funk é novinha mesmo. Não é a mina de 18, 19. Não, é a mina de 14. Nos Estados Unidos, não. Lá a idade de consentimento é 18. Lá, se você tem 19 anos e a sua namorada você tem 19 e sua namorada tem 17, 364 dias, você vai ser preso. Lá realmente é muito restrito. Você não pode se relacionar com pessoas abaixo da idade de consentimento. Aqui não. Aqui é uma várzea. Aqui é uma várzea. Aqui é uma várzea. Depende do estado, mas via de regra, alguns estados lá você vai ser muito preso. Acho que alguns estados lá a idade de consentimento é 21 anos. É uma porra absurda. Puritanismo. Como eles são puritanos, a origem americana é puritana, eles têm essas neuras e eles são completamente malucos. Sabe? Toda loucura americana, ela tem origem no puritanismo. Quando você começa a notar esse padrão, esses padrões de comportamento o wokeismo, ele é muito puritano em essência. O wokeismo é muito puritano em essência. Começa a pensar nisso. Essa patrulha de pensamento, essa patrulha de comportamento do movimento woke, ele é muito puritano em essência. Você começa a escalar a porra toda pra todo o restante da sociedade americana, todas as loucuras deles, você começa a entender por que aquele país é essa bomba relógio. Aqui no Brasil não, como nós somos de origem católica, ibérica, putaria, é outro rolê. A Índia tem idade de consentimento? Cara, a Índia não tem consentimento. Imagina quanto mais idade de consentimento. Eu agora famoso. Um cara de 17 faz 18 lá é chamado de pedófilo.
Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tentaram importar essa mentalidade puritana pra cá. Não vai colar, cara. Vai morrer no Twitter. É isso. A realidade brasileira não é americana. É outro rolê. Então talvez seja por isso. A nossa elite pode ser pedófila. Eles provavelmente se relacionam com menores de 18. Provavelmente. Mas como não é algo proibido como é nos Estados Unidos, nego não liga, nem faz questão, sabe? Não é um hiperfoco dos caras. Pelo menos eu vejo dessa forma, interpreto dessa forma. O famosíssimo Clube Privado de Cavalheiros, então presidente George W. Bush, faziam parte da Skull and Bones. Outra sociedade extremamente poderosa dentro da elite masculina americana. Caetano Veloso. Se casou com a Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos, ele 30. Ninguém se importa. É o agora famosíssimo Clube Privado de Cavalheiros Bohemian Grove, que, sendo bem sincero, é esteticamente muito mais parecido com a seita mostrada no filme. O principal ritual deles é chamado de cremação do cuidado ou queima das preocupações, e acontece sempre na primeira noite do acampamento anual, consistindo em uma encenação em torno de uma coruja gigante de 12 metros em um pequeno lago artificial cercado por sequoias, no meio do bosque. Os membros se vestem com capas e capuzes e seguram tochas. Um pequeno barco atravessa o lago levando uma efígie, que é colocada em um altar e incendiada no final do rito. Em 15 de julho de 2000, o apresentador de rádio Alex Jones e seu cinegrafista Mike Hanson invadiram o Bohemian Grove e filmaram a cremação do cuidado com uma câmera escondida. Jones afirmou que as raízes desse ritual são cananeias, babilônicas e luciferianas, afirmando que crianças são sacrificadas no local, assim como os antigos faziam nos rituais a Moloch. Recentemente, o youtuber Dancer também invadiu o espaço do Bohemian Grove e gravou vídeos maiores e com uma qualidade melhor. No final, ele foi obrigado a deletar o conteúdo e ainda foi formalmente processado pelo clube. O lutador de boxe Ryan Garcia causou polêmica nas redes sociais após denunciar segredos da seita, afirmando que essas sociedades secretas são satânicas e estão diretamente ligadas ao tráfico sexual de crianças. Ele também disse que foi sequestrado por eles e forçado a presenciar atos horríveis envolvendo crianças. E depois de tudo isso, ele postou um vídeo no Instagram dizendo que não falaria mais nada sobre essas coisas e que só postaria conteúdo relacionado ao seu esporte. Agão, ó, entregando a criança pro capeta, Bafomé, adoradores de Lúcifer, foi demolhado! Fogo nos pagãos! Ele aparece todo bugado no vídeo e claramente está lendo ou recitando um texto pronto. Quase dá pra sentir as armas sendo apontadas pra ele por trás das câmeras. E parando pra pensar agora, foi praticamente por esse exato tipo de situação que o protagonista do filme passou. Assim como a Skull and Bones, a lista de membros do Bohemian Grove é praticamente pública, e muitos desses membros foram presidentes dos Estados Unidos. Além dessas grandes sociedades ocultistas à la Illuminati, existe uma seita em específico que parece ter tido uma relação muito mais direta com os bastidores de Olhos Bem Fechados. Em 1952, o escritor de livros de ficção L. Ron Hubbard formulou que viria a se tornar... Tipo, quando você se torna... Voltamos à pirâmide de Maslow. Quando você supera as necessidades fisiológicas e atinge o topo da pirâmide... o topo da pirâmide... Porra, eu sempre esqueço. Que é realização pessoal. Tipo... Porque eu não faço fome. Essas necessidades tão mundanas não me atingem. O cara vai enveredar naquilo que ele não pode comprar. O que ele não pode comprar? Conhecimento. Conhecimento o quê? Conhecimento oculto. Isso ele não pode comprar. Um novo rico brasileiro pode ser multibilionário. Cara, ele não vai pagar pra chegar no grau 33 da maçonaria. Ele vai ter que entrar naquela porra, passar bons anos lá, até ele atingir o topo. A maçonaria é uma piada, né? Mas, vocês entenderam. Dinheiro perde o sentido, perde o sentido. Então ele quer conhecimento. Por exemplo, o Luciano Hang jamais seria convidado pra participar do Bohemian Grove, tá ligado? Não seria. Agora...
Sabe? Muito bilionário é exatamente isso que ele quer. Então essas sociedades secretas fazem todo sentido. Dinheiro não faz diferença, então o negócio é conhecimento. Brandão mandou R$10. Perdão a jecada, mas um dos melhores arcos do Batman é com a Corte das Corujas, uma sociedade secreta só dos ricaços de Gotham que quer controlar o resto. Não duvido que a inspiração veio daí e que seja real. E faz sentido ser Corte das Corujas. Falam que é um dos melhores arcos do 952. Eu nunca li. Eu não leio gibi também, então. Tornar uma religião bizarra e popular entre as celebridades, a cientologia. Esse conjunto de crenças foi fundamentado a partir de uma grande mistura de conceitos do hinduísmo, budismo, judaísmo, gnosticismo, taoísmo e muitas outras vertentes religiosas orientais, além de se basear nos escritos de Sigmund Freud, Nietzsche, Isaac Newton, Aleister Crowley, além de autores gregos antigos. Devemos sempre ter em mente que o Ron Hubbard era um escritor de fantasia que curtia muito uma space opera, e a gente consegue perceber a influência direta da ficção científica nessa mitologia. De acordo com a história escrita por Hubbard, há 75 milhões de anos existiu uma confederação galáctica de 76 planetas governada. O Deus Supremo, os caras são alienígenas, tá ligado? Chamado Xeno, ou Zeno. A confederação estava superpovoada e Xeno transportou milhões de alienígenas para a Terra e os matou com bombas de hidrogênio. Os Thetans dos mortos foram então agrupados e implantes foram inseridos neles, projetados para matar qualquer corpo que esses Thetans viessem a habitar, caso se lembrassem. Tem a animação do Ark? Vou dar uma olhada então. Olha, pizza. Pizza 4 Queijos mandou R$10. O ocultismo esotérico desses velhos foi ofuscado pelo transhumanismo das novas elites do Vale do Silício. Eu concordo com você em partes. Eu não acho que uma coisa elimina a outra. O transhumanismo das novas elites do Vale do Silício, eles falam abertamente dessa união de homem e máquina. Abertamente, sabe? Eu não li o Nick Land. Tá aqui o monumento aqui, eu vou ler essa p*** em algum momento. Mas o que eu sei é que no fim do dia ele tá completamente comprado na ideia de que a humanidade vai se render ao Deus Máquina e se unificar e ser, sei lá, ser extinto. Será que porra defende? Sabe, a gente vai virar um grande pet de robô. Sabe? Mas uma coisa, pra mim, uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não elimina a outra. Tipo, o ocultismo da velharada e o transhumanismo mecanicista das novas elites do Vale do Silício. Pra mim, uma coisa não elimina a outra. Do evento de sua destruição. Após o massacre, vários oficiais a serviço de Xeno se rebelaram contra ele, acabando por capturá-lo e aprisioná-lo. Bom, acho que todo mundo aqui sabe que o Tom Cruise é membro ativo dessa igreja, mas as teorias não focam tanto nele, mas sim na filha de Stanley Kubrick, Vivian, que era membro fiel da cientologia. Stanley se sentia bastante incomodado com o fato de ter praticamente perdido a filha para a seita, chegando ao ponto de escrever uma carta de 40 páginas pedindo para que ela parasse com aquelas ideias e voltasse para a família, o que acabou não funcionando. Muitos acreditam que a mensagem implícita de que o casal do filme entregou a pequena Helena como uma espécie de sacrifício para o culto tenha sido um código pessoal do diretor, já que perder a filha para a seita foi algo que aconteceu com ele próprio. Mas a conexão mais perturbadora entre De Olhos Bem Fechados e a cientologia é a investigação conduzida pelo FBI para investigar a cientologia por suspeitas de tráfico humano e trabalhos forçados. E é no mínimo interessante que sempre que estudamos esse submundo, nós acabamos caindo em tráfico de pessoas e exploração sexual. Dito isso, o pai da Nicole Kidman é uma figura bem estranha. Em 2013, Fiona Barnett apresentou denúncias à polícia australiana. Ela afirma ter sido vítima durante a infância e a adolescência de um esquema de tráfico infantil, abuso sexual ritualístico e exploração ligado a um suposto círculo de alto nível em Sydney. Entre os nomes que Barnett inclui em sua lista de acusados está Anthony Kidman. Bom, no meio de todos esses processos e investigações, Anthony Kidman acabou morrendo misteriosamente em Singapura. Misteriosamente, hein? Os velhos pensavam que eu atingia a divindade e os novos acreditam que iremos virar máquinas perfeitas, o deus deles. Ou melhor, criar um deus. A nova elite a Tech Right, eles querem criar um deus, que é essa IA. A obsessão deles é a criação dessa IA, a AGI, tá ligado? Ponto. Essa é a obsessão, criar a IA. E pronto, e fazer essa unificação de carne e máquina. Após sofrer uma queda. Who do you think those people were?
Those were not just ordinary people there. If I told you their names, I'm not going to tell you their names, but if I did, I don't think you'd sleep so well. A baronesa Maria Helena de Rothschild, que havia sido a primeira pessoa não judia a se casar com um membro do alto escalão da família Rothschild, começou a promover diversos eventos para a alta sociedade depois que reformou o antigo castelo, contando com a participação de artistas, grandes nomes de Hollywood e até mesmo membros da realeza. Em 12 de dezembro de 1972, a baronesa Maria Helena e seu marido, Guy de Rothschild, organizaram um baile de temática surrealista com a direção artística de Salvador Dalí. Os convites foram escritos ao contrário, para serem lidos através de um espelho, e conforme o sol começava a se pôr e os convidados chegavam, os holofotes ao redor do castelo o cobriam com luzes vermelhas, fazendo a construção parecer estar em chamas. Enquanto isso, os criados, que estavam vestidos de gato, estavam posicionados ao longo da escadaria principal. Os convidados eram conduzidos a um labirinto de teias de aranha, com gatos os guiando até suas mesas. Os pratos eram cobertos de peles, e as mesas estavam repletas de bonecas de plástico com membros decepados e tartarugas empalhadas. A sobremesa era uma mulher nua feita inteiramente de açúcar, disposta sobre um leito de rosas. Embora tenha desenhado muitos dos trajes usados pelos convidados, Salvador Dalí não usou nenhum. Maria Helena, por sua vez, usava uma cabeça gigante de veado adornada com diamantes verdadeiros. As semelhanças entre essa festa e a cerimônia mostrada no filme são óbvias e evidentes, ainda mais quando levamos em consideração que a mansão usada para as gravações do filme era a propriedade da família Rothschild. Através dessa clara alusão à família judaica mais poderosa do mundo, muitos podem conectar o filme com a influência da elite judaica. De fato, a obra original na qual o filme Eyes Wide Shut foi baseado é completamente judaica, não só pelo seu autor, Arthur Schnitzler, ter sido um escritor judeu, mas pelos próprios personagens centrais. Na adaptação para o cinema, os dois roteiristas eram judeus. Stanley Kubrick fez questão de retirar e proibir qualquer menção e referência que pudesse identificar o protagonista como judeu, o que contrariava diretamente as intenções de Frederick Raphael. Segundo Frederick, eles não tinham discutido sobre o tipo de homem que o médico de Nova York seria, exceto que ele não deveria ser judeu. Kubrick disse que o personagem principal deveria ser um Harrison Fordish Goy e barrou o primeiro sobrenome imaginado para o principal deveria ser um Harrison Fordish Goy e barrou o primeiro sobrenome imaginado para ele. O trecho a seguir foi extraído de um artigo que explora o judaísmo presente no filme, publicado na mídia judaica The Forward, abre aspas. Apesar deste apagamento do judaísmo do texto-fonte, Raphael e Kubrick inseriram o único personagem obviamente judeu a aparecer no filme. O personagem de Victor Ziegler não apareceu na novela, e inicialmente não se pretendia que fosse judeu, mas como interpretado primeiro por Harvey Keitel e depois pelo ator/diretor judeu Sidney Pollack, Ziegler é judeu em comportamento e inflexão, tornando-se o vilão do filme e indiscutivelmente uma matriz de tropos antissemitas, super ricos, sexualmente depravados, debochados e corruptos. Esta leitura de Ziegler como judeu é confirmada em um fax, escrito por Leon Vitali em abril de 1999, onde ele descreve Ziegler como um rico empresário judeu com cerca de 50 anos de idade. Fecha aspas. Além de alguns candelabros de 7 pontas na Parem de olhar para o abismo. Se controlem. Em um restaurante que pode ser visto durante o passeio do Dr. Bill pelo Greenwich Village, realmente não existe nenhuma referência visível ao judaísmo. Mas o que nós sabemos com certeza é que existe algo a mais sobre esse filme. Todas essas teorias da conspiração não são infundadas, e considerando que no cinema tudo que aparece na tela é planejado, e que se tratando de Stanley Kubrick essa regra vale 10 vezes mais, podemos ter certeza de que De Olhos Bem Fechados é uma verdadeira obra-prima e muito mais do que só um filme. Mas me diga você, o que você acha Apenas assistam disso tudo? Me conte sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não entre na sala errada da mansão. Curta e se inscreva. E até o próximo vídeo. Who do you think those people were? Deixa quietinho aqui. Belíssimo vídeo. Belíssimo vídeo.